Vamos começar a aula, então. A gente vai trabalhar gerenciamento de projetos de software, uma matéria que eu gosto muito de trabalhar. Vamos lá, então. Quando que começou toda essa parte de projetos, tá? O primeiro livro que consta a palavra projetos, tá? O primeiro projeto, assim, que foi reconhecido foi um projeto que aconteceu no século XX, nos anos 40, que foi o Projeto Manhattan, né? Esse projeto foi o projeto de criação da bomba atômica. Então, na literatura, a primeira vez que se cita a palavra projeto foi aí no Projeto Manhattan. Claro que a gente tem, assim, nos anos passados, se a gente for olhar para trás, a gente teve muitos projetos, né? Pirâmides do Egito, por exemplo, foi um baita de um projeto para a época, né? E assim a gente pode buscar vários projetos que aconteceram nos anos passados. Mas, buscando na literatura, quando se começou realmente a trabalhar projeto, foi o primeiro que se tem é o Projeto Manhattan. Tá? O Projeto Manhattan foi um projeto muito grande, projeto da bomba atômica, envolveu mais de 100 mil pessoas. Tá? Foi um projeto de pesquisa e desenvolvimento distribuído em 13 locais diferentes e em 3 anos de projeto. Então, foi um projeto muito grande. Esse foi o projeto dos anos 40. O projeto dos anos 50 foi o projeto Polaris. Claro que na época tudo era muito voltado para a guerra, né? Então o projeto Polaris ele teve como objetivo trabalhar o sistema de defesa americano, facilitando a entrega de armas, mísseis para o cliente e assim por diante. Esse projeto foi conduzido pela Marinha Americana durante o auge da Guerra Fria, 1957. Então a gente tem anos 40, projeto Manhattan, anos 50, projeto Polaris. Alguém chuta o que teve nos anos 60 de projeto que chamou muita atenção a nível mundial? Ir Hein? para a Lua. Isso mesmo, Lucas. Parabéns. Olha aí, ó, projeto Apollo, Homem à Lua, né? Esse foi o projeto que marcou aí os anos 60. Então, o que foi esse projeto Apollo? Um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA, né, Agência Espacial, entre 61 e 72, com o objetivo de colocar o homem na Lua. O projeto culminou com o pouso do Apollo 11 no solo lunar em 20 de julho de 1969. E aqui eu trouxe um vídeo que eu quero mostrar para vocês sobre essa, essa questão aí do homem à Lua. Como é que começou o homem à Lua? Quem decidiu colocar o homem na Lua, né? Então eu trouxe um filmezinho para vocês que eu vou passar. Muito bem. Então, assim, por que eu mostrei esse vídeo do início ali do programa Apollo, do projeto Apollo? Por quê? Porque justamente em 1969, nesse auge desses projetos, um grupo de 5 profissionais na Filadélfia se reuniu para discutir as melhores práticas de gestão de projetos. E aí, exatamente nesse ano, 69, é que foi criado o PMI. O que é o PMI? O PMI é o Project Management Institute, é um instituto de gerenciamento de projeto. E o Gene Snyder fundou esse instituto. Tá? Então, o PMI hoje é a maior instituição internacional dedicada à disseminação do conhecimento e aprimoramento das atividades de gestão de projetos, né, profissionalmente. Então, tudo começou aí em 1969. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de como é que é o gerenciamento de projetos ao redor do mundo. Então, assim, na Europa, a gente tem o IPMA, Instituto de Projetos e Gerenciamento, a associação é uma associação de gerenciamento de projetos, tá? Então é o IPMA. Está lá em mais de 30 países. A Austrália tem o AIPM, a Australia International Project Management. E na América, o IPA e o PMI. E aqui no Brasil, a gente tem o IPMA também, o mesmo que tem na Europa, tem uma filial aqui no Brasil. E a gente tem o PMI. Só que o PMI aqui, ele não se diz que ele tem uma sede. A gente fala que ele tem capítulos, né? Então ele tem capítulos e subcapítulos na maioria dos estados. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, etc. Alguém sabe onde fica o PMI aqui no Rio Grande do Sul? Alguém chuta? Na PUC. Isso, na PUC. Fica dentro do Tecnopuc. Chutei. Chutou e Foi acertou. chute. Acertou, né? O capítulo do Rio Grande do Sul fica dentro do Tecnopuc. Por isso que a gente tem uma aproximação muito grande com o PMI.
né? A gente tem MBAs em parcerias com o PMI, a gente pode fazer visitação do PMI, a gente pode trazer palestrantes do PMI para dentro da PUC. Então, a gente tem aí uma parceria muito grande aí com o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Muito bem, vou falar um pouco agora sobre o PMI, tá? Então, Organização Internacional criada em 1969, ela tem 945 mil membros, deve já ter mais, em 200 países, tá? Então, por que esse instituto é tão forte, né? Porque ele realmente está em muitos países, tem muitas pessoas, membros do PMI, disseminando a cultura e assim por diante. Então, assim, e claro, o PMI tem as suas certificações, né? Então, hoje a gente já tem mais de 1 milhão de profissionais certificados PMP. O que é a certificação PMP? É Project Management Professional, né? É um profissional que o PMI garante que trabalha com gerenciamento de projetos, e ele verifica isso através de uma prova, que é essa certificação. Existe mais de 250 capítulos ao redor do mundo, então tem 15 no Brasil, na maioria dos estados do Brasil. E o capítulo do Rio Grande do Sul, acho que já é o segundo, tá? Maior do Brasil. Tem mais de 500 pessoas associadas. O que é ser associado ao PMI? Vamos lá. Como qualquer instituição, tá? O PMI é uma instituição, tem várias instituições assim, onde tu vai tendo as certificações. O próprio Agile também tem as suas certificações, né? COBIT tinha as suas certificações, Java tem as suas certificações. Então, vão se criando os institutos, e os institutos têm as suas certificações. O PMI também funciona da mesma maneira, tá? Então, ele tem as suas certificações. E, junto com isso, ele tem várias normas. O que são normas? Então, eu tenho aqui gestão de projetos, né, que é o PMBOK. A gente tem o PMBOK, que hoje está na 6ª edição. Parece que ano que vem vamos lançar a próxima norma, ou final desse ano. A gente tem gestão de programa, gestão de portfólio, maturidade e competências, WBS, que é a estrutura analítica de projeto, que a gente vai aprender aqui, e o código de ética e conduta profissional. Então, tem várias normas, tá? Então, o gerenciamento de projetos é uma profissão, certo? Olha, eu posso ser desenvolvedor, programador, testes, e eu posso ser gerente de projeto. E é uma profissão que paga bem, tá? Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa que eu conheço bem, algumas empresas eu conheço bem, e eles estão pagando para GP Júnior R$ 4.000, tá? Só para te começar a carreira. Para a empresa te ensinar a ser gerente de projeto, eles estavam pagando 4.000 PJ para os profissionais. Então, assim, é uma área que precisa muito, porque a gente tem muito projeto, tá? E eu já conheci empresas que não tinham gerente de projeto, e depois que colocaram gerentes de projetos e POs, não mudam mais a sua estrutura, porque funciona muito bem. Então, um gerente de projeto geralmente trabalha em 3, 4 projetos, né? Gerenciando esses 3, 4 projetos. POs também funciona mais ou menos assim, tá? Então, é uma profissão que tem muita oportunidade, tanto no Brasil como no exterior. Aqui embaixo tem o pmi.org e o pmrs.org para vocês acessarem as páginas, se tiverem mais interesse, tá? E aqui, ó, eu trouxe as principais certificações, então, do PMI. O principal PMP, pode falar, Thiago. Essa parceria, a proximidade, quer dizer que tem algumas vantagens para a gente fazer as certificações? A gente é aluno da PUC, quero dizer. Se for aluno do MBA, tem. Tá? Se for aluno do MBA, o aluno do MBA em gerenciamento de projetos e negócios digitais ganha 1 ano de filiação com o PMI. E aí tu tem desconto para fazer a prova. Tá? Essa parceria tem no MBA. Tá? Entendi. Então, a gente tem aqui a certificação PMP. Essa certificação foi que eu falei para vocês que eu tenho ela já há 6 anos. Existe o CAPM, que é uma certificação que é mais técnica. Então, por exemplo, só pode fazer PMP quem é formado. Tá? CAPM é quem é técnico. Opa! Tá? E tem várias outras, tá? Tem gerenciamento de programa, tem de portfólio, tem até certificação Agile também, que é baseado todos nos livros de Scrum, tá? Que dá para fazer também pelo PMI. Mas vamos lá, a PMP é a mais famosa delas, tá? Então, para mim fazer a PMP, eu tenho que ter 4.500 horas em projetos, tá?
Quando eu digo em projetos, eu digo assim, não precisa ser gerente do projeto, mas eu tenho que estar dentro de um time de projeto. Então, se nos últimos 3 anos eu estou trabalhando em times de projeto e eu tenho a graduação, eu já posso fazer a prova, tá? E aqui o CAPM eu só preciso de 1.500 horas. PMP eu preciso de um treinamento formal em 35 horas. Então, ou você faz um treinamento que tem no mercado, tem vários treinamentos no mercado, o PMTech, por exemplo, é uma empresa que faz, ou o MBA. O MBA em gerenciamento de projetos também te dá a habilitação para fazer esse treinamento, tá? Fazer a prova. E você tem que acertar 66% da prova, são 200 questões em 4 horas. E é o seguinte, é difícil, tá, pessoal? Não é fácil. Quando eu fiz a prova, eu saí da prova com o sentimento que eu tinha rodado. E olha que eu já dava aula de gerenciamento de projetos, eu tinha bastante experiência, porque ela é uma prova muito pesada, assim. Tanto que nessas 4 horas, olha, eu não tomei água, eu não fui no banheiro, porque assim, e é uma prova assim que tu tem que fazer as questões rápidas, porque senão tu não consegue ter tempo. Então, se tu perde, se tu tem uma questão que tu tem na dúvida, tu tem que passar adiante, senão tu não vai conseguir terminar a prova. E o investimento também, ele é um investimento alto, né? Ainda mais o dólar a 5, estava quase indo a 6, né? Então, ou seja, não dá para pagar para fazer a prova e não estudar para não passar, né? Porque o investimento é muito alto. Mas é um investimento que, na minha opinião, se você quer ser gerente de projeto, tem que ter tanto essas certificações como as certificações de metodologias ágeis, tá? Eu acho que um gerente completo tem que trabalhar nos dois viés, tanto numa metodologia mais tradicional, quanto numa metodologia ágil. Tá? Aqui alguns dados do PMI. Então, o PMI, isso que os dados são de 2017, né? Está até desatualizado, mas, ou seja, tem muita gente trabalhando com gestão de projetos. No mundo, ó, 945 mil membros, 1 milhão, mais de 1 milhão de PMPs. Aqui são todas as certificações. Ó. ACP é de métodos ágeis, RMP de risco, SP de scheduling, né, que é de cronograma, PBA é de business. Então, tem vários tipos de certificações. Ó. E aqui no Brasil, 15 capítulos, então a gente deve já estar em torno de quase 20 mil PMPs. CAPM, a Agile aqui também já deve ter aumentado um pouco, mas só para vocês terem uma ideia de números, né? Então, a gente realmente tem bastante profissionais aí em gerenciamento de projetos e faltam profissionais de gerenciamento de projetos, tá? Mas vamos lá, para mim ser gerente de projetos, para mim tirar a certificação PMP, eu tenho que estudar o PMBOK. O PMBOK é a guia, é como se fosse a bíblia do gerenciamento de projetos no modelo tradicional. Tá? Então, o PMBOK, então, o livro é um guia de conhecimento. Um dos erros mais comuns é dizer que o PMBOK é metodologia. Tá? Então, o PMBOK não é uma metodologia, ele é só um guia. Né? Você abre o livro, olha os processos e escolhe os processos para o seu projeto. Tá? Então, ele é um padrão reconhecido para a profissão de gerenciamento de projetos. Como se diz um padrão? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma... Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem ouvir o barulho da obra aqui do lado? Ou Muito consegue? pouquinho, só. Então eu vou pedir desculpa para vocês, que eles estão batendo martelo bem aqui do lado, bem agora, né? 8h30 da manhã, eu podia esperar um pouquinho. Mas ok, né? Eu não posso fazer nada. Mas tá bom, só para saber se está atrapalhando ou não. Então aqui, padrão reconhecido para a profissão de gerenciamento de projetos. O que é esse padrão? Então assim, como a gente tem essa referência mundial, se eu estiver trabalhando com a Índia, com a China, e eles estiverem trabalhando baseados no guia PMBOK, é o mesmo padrão. Quando eu for falar de risco, análise qualitativa, análise quantitativa, eles sabem o que é. Né? Quando eu for montar uma estrutura analítica de projeto e apresentar isso nos Estados Unidos ou em outro país que use o padrão PMBOK, todo mundo sabe do que você vai estar falando. Tá? Então, por isso que ele é um padrão reconhecido para a profissão. Conhecimentos baseados na contribuição de profissionais e estudantes de gerenciamento de projetos. Isso aqui é muito legal, porque o que acontece? Vamos lá, eu sou do PMI, tá? Eu pago a minha certificação. Aqui para o Brasil é $95 por ano que tu paga para tu estar associado ao PMI. E eles sempre mandam um convite perguntando se você tem interesse em trabalhar na próxima versão do PMBOK, né? Então, por quê? Porque toda a construção do livro é baseado
na troca de experiência de profissionais PMPs que tem no mercado. A gente pode aplicar em várias áreas, tá? Então, quando a gente aprende gerenciamento de projetos, a gente vai aprender processos. Então, com os processos, eu posso trabalhar, sim, na nossa área de ciência da computação, ou eu posso trabalhar em outras áreas, tá? Construção civil, atendimentos médicos, processos de fabricação, produção de software. Eu posso trabalhar em qualquer área. A partir do momento que eu estudo os processos de gerenciamento de projetos, eu tenho uma certificação, eu estou apta a gerenciar projetos de qualquer natureza. Fornece e promove um vocabulário comum dentro da profissão de gerenciamento de projetos, apresenta as melhores práticas para se gerenciar. Então, de novo, né, o PMBOK não é uma metodologia, são as melhores práticas, e é o principal padrão do PMI desde 2006, disponível em mais de 7 línguas. Acho que até mais, acho que umas 10 línguas já está hoje. Aqui eu trouxe para vocês algumas participações minhas nos congressos de gerenciamento de projetos, tá? Todo ano tem na PUC, esse ano já teve, foi online, mas todo ano, acho que ano que vem volta-se na PUC de novo. Então a PUC tem uma parceria muito grande ali com o PMI para trazer esses grandes congressos aqui para dentro da PUC. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa foto minha que o Fábio Cruz escreveu o livro Scrum e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos, ou seja, ele fez uma comparação, né? Então, por exemplo, o que o PMI chama de escopo, o Scrum chama de backlog, sabe? Então ele fez um link entre os dois, as duas práticas de gerenciamento de projeto, colocando o que se chama num e o que chamaria no outro, né? Então, esse livro ficou bem interessante, eu tenho até esse livro. Aqui é a professora Margarete Carneiro, eu tive aula com ela no pós-MBA, ela é considerada a mulher do gerenciamento de projetos nos órgãos públicos. Esse aqui é o Paul Campbell, escritor de vários livros, consultor da Braskem, e mês passado ele faleceu, né? A comunidade de gerenciamento de projetos fez várias homenagens para ele, porque ele era um escritor, era uma pessoa muito atuante na área de gerenciamento de projetos. No ano de 2012, o gerenciamento de projetos do Selmir Klink, então todo ano eles trazem muita gente legal assim para palestrar sobre a gestão dos seus projetos, né? E o Amir Klink trouxe aí a gestão dos projetos, como as viagens para a Antártida. A gente teve outros também, como grandes nomes aqui, por exemplo, ó, eu tenho um painel que é formado com vários profissionais de gerenciamento de projetos. Então, aqui a gente tem o Ricardo Viana Vargas, que escreveu vários livros que eu vou apresentar para vocês. A gente tem o José Finocchio Júnior, que está aqui, que fez o Project Model Canvas. Ele atualizou, ele pegou o Business Model Canvas da administração e trouxe para dentro da área de projetos, chamando de Project Model Canvas para termo de abertura de projetos. Então, sem ser a próxima aula ou outra, a gente vai estar trabalhando já no Project Model Canvas. Aqui a gente tem o Triana, que é um boliviano, que também é bem famoso. Aqui a gente tem o Tiago Regal. O Tiago Regal foi um dos participantes do colegiado que montou o MBA comigo, de gerenciamento de projetos e negócios digitais. Hoje ele está trabalhando na Amazon, fora do Brasil. E aqui a gente tem o Américo Pinto, que ele trabalha muito com escritórios de projetos. Ele tem um masterclass em escritório de projetos, então ele trabalha bastante com a parte de escritório de projeto. Então são grandes nomes aí da nossa área de gerenciamento de projetos no Brasil. Aqui, ó, é o Project Model Canvas, tá? Para vocês terem uma ideia, esse era um congresso de gerenciamento de projetos e aqui a gente tinha um hospital apresentando o Project Model Canvas do Finocchio dentro da sua estrutura. Aqui também era o Hospital Sírio-Libanês trabalhando com a ferramenta de Kanban para dentro dos seus projetos, né? Então, acho que esse é o Trello até. Tá? Então, antigo, né? O Trello novo já está mais colorido. Mas está aqui, ó, um exemplo de um projeto dentro de um centro cirúrgico utilizando Kanban. Né? Aqui também, todos isso são fotos minhas, tá, pessoal? Por isso que elas estão meio tortas, assim. Então, aqui também, ó, gestão de projetos, preparação e planejamento. Então, aqui eles fazem a avaliação da estratégia do projeto, definem o GP, aí eles trabalham com o TAP, termos de abertura de projetos, desenvolvem as tarefas, né? E aí eles seguem uma linha de trabalho em relação aos projetos. Tá? Aqui, para finalizar, também são duas fotos minhas que eu gosto muito, que eles falam o seguinte, ó, em resumo, gerenciamento de projetos. É como a sociedade planeja o futuro, é como as empresas transformam estratégia em realidade, é como os profissionais podem mudar o mundo.
Mas eu gosto muito dessa frase aqui, ó, da Forbes Leadership Meeting, que é um encontro de lideranças que tem anualmente. E eles falam o seguinte, que a prática do gerenciamento de projetos será a atividade que criará ou destruirá muitas empresas nesse ambiente econômico global. Certo? Então, quem não souber gerenciar projetos vai quebrar, assim como muita gente já quebrou, né? Alguns livros que eu gosto muito. Ó, esse aqui é o livro do Paul Campbell, daquele senhor que faleceu. Ele escreveu um livro Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos. Esse aqui é o Manual Prático do Plano de Projeto do Ricardo Viana Vargas, tá? Já está na 6ª edição, eu tenho esse livro, eu vou comprando quando ele vai lançando. É um livro onde você tem vários templates de todas as práticas de gestão de projetos. Scrum, PMBOK Unidos no gerenciamento de projetos, esse do Fábio Cruz, que eu mostrei para vocês lá no início. Tá? Muito bem. Passando um pouco aqui do que é a área, para vocês terem uma ideia, vamos voltar para os nossos conceitos, certo? Então, vamos lá, vamos começar, vamos lá do início, né? O que é um projeto? Então, assim, projeto. Project, no inglês, deriva do latim progisere, que significa lançar adiante, realizar no futuro, né? A tradução precisa em português é projétil, mas a gente tem que confundir porque a gente usa muito a ideia de projetos para arquitetura e engenharia, né? Então, a gente tem lá projeto hidráulico, projeto elétrico. Para nós, a gente vai utilizar essas questões de projeto elétrico como os desenhos, tá? Design, especificações. Tá? O nosso conceito de projeto é diferente com o conceito de projeto da arquitetura e engenharia. Então, vamos lá. O que significa projeto? Tá? Um projeto é um esforço temporário. Então, assim, projeto, tu tem início e fim. Tu tem que conseguir enxergar esse fim. Se tu não consegue enxergar o fim, é porque ele não é um projeto, tá? Então, todo projeto tem um início e fim. Todo. Eu tenho que conseguir iniciar e finalizar. Dentro do meu termo de abertura de projeto, muitas vezes eu já coloco o início e fim do meu projeto. Então, ele é um empreendimento onde eu tenho um esforço temporário. Se o meu projeto não tem nem visão, então ele é uma atividade que eu estou fazendo aleatória, tá? Uma atividade de rotina, sem planejamento nenhum, ou seja, vou tocando. Então, a gente não considera isso como um projeto. Então, para o PMBOK, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. É alguma coisa que não existe. Por quê? Porque se eu estou fazendo de novo e se eu estou repetindo, não é mais considerado projeto. É considerado atividades de rotina, tá? Então, eu vou trabalhando, são atividades rotineiras do dia a dia, não é considerado projeto. Então, de novo, projeto, um esforço temporário, com início e fim, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, assim, de novo, projetos são únicos, tá, pessoal? Não posso estar repetindo eles. Dúvidas aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que surgem os projetos, né? Ah, tive uma ideia, vou desenvolver um projeto. Então, assim, projetos surgem de várias maneiras. Podem surgir de ideias, de oportunidades, de problemas, né? Se a gente pegar aqui a pandemia, olha o que a pandemia trouxe de novos projetos. É através de infelizmente, né, de um problema sério que a gente tem aqui, né, uma doença, mas ela traz consigo várias oportunidades de novos projetos, certo? Vacinas, aplicativos, né, de apoio às pessoas, controles, assim por diante, né? Ajuda humanitária. Então, a gente tem várias oportunidades para se gerar novos projetos a partir de problemas, né? E a tecnologia também traz muito isso para nós. A tecnologia traz muita oportunidade de projetos. Se a gente for olhar, olha quantos aplicativos você tem hoje no teu celular. Quantos apps tem? Muitos, né? Todos os apps são projetos que você vai colocar na loja, com início e fim. Certo? Então, a gente tem aí, a gente poderia ficar a aula inteira conversando sobre o surgimento de projetos. Mas vamos falar um pouquinho sobre projetos pessoais, assim. Aqui tem aquela velha frase, né? O ser humano precisa realizar 3 coisas na vida: ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Em relação a projetos pessoais. Daí eu pergunto para vocês, quais são os projetos pessoais da vida de vocês?
ter filhos, casar, obter título de doutorado, mestrado, escalar na carreira profissional, projetos para aposentadoria. Então, aqui eu trouxe essa ideia para que vocês pensem o seguinte: projetos não são só profissionais, né? Eu tenho os meus projetos profissionais, mas eu tenho também os meus projetos pessoais, né? Então, a graduação que vocês estão fazendo hoje é considerada um projeto pessoal, né? Ela tem um início e fim e ela tem uma entrega única, né? Que é dar esse conhecimento para vocês em bacharel em ciências da computação, né? Então, isso é um projeto também. Aí eu queria fazer uma plenária com vocês. Eu vou interromper aqui para a gente conversar um pouco. Tá? Por que os projetos falham? Olha só. Eu trouxe uma notícia aqui, já não é mais uma notícia tão nova, 2014, mas olha só essa aqui. Estatal francesa compra 341 trens mais largos que as plataformas. A empresa de trem francesa SNCF cometeu um erro que vai custar dezenas de milhões de euros ao comprar 341 trens mais largos que suas plataformas, né? Ou seja, um erro de escopo, né? Não mediu o que está comprando para ver se cabia, né? Olha aí a quantidade de dinheiro jogado fora, né? E não acontece isso só na França, não, né? Se vocês lembram, também ali na Bento, os ônibus novos que foram comprados, eles não entravam na área dos ônibus, né? Então, toda a Bento teve que ser alargada para o ônibus conseguir passar, porque ele não conseguia passar na área que ele tinha, né? Então, tem várias histórias que a gente pode trazer em relação a isso. Mas tem uma pesquisa que é a PM Survey, e ela traz isso seguinte, ó. Problemas mais frequentes em projetos. O número 1 são problemas de comunicação, tá? As pessoas não sabem se comunicar. Então, por exemplo, assim, ó, e-mails. Vai um e-mail, eu mando um e-mail para o Tiago em relação ao projeto. Aí o Tiago não está na sala dele, ou não responde, ou responde um dia depois, entendeu? E eu perdi um dia de projeto por causa da comunicação. Então, comunicação é um dos itens que mais dá problema em projetos. Não comunicar que precisa de férias, não comunicar que o cliente queria uma mudança de escopo, ou esquecer, entendeu? Então, problemas de comunicação são problemas que ocorrem muito e que dá muito problema em projeto. Aí depois entra os itens que vocês levantaram, ó, não cumprimento dos prazos, escopo não definido adequadamente, mudança de escopo constantes, recursos humanos insuficientes. Eu tenho um projeto muito grande e eu não consigo contratar as pessoas, né? Tem projetos aí que eu estou participando e que a gente precisa contratar um iOS e desenvolvedor iOS não tem mais em Porto Alegre, tá? A gente está contratando fora do estado, online, porque não tem. Simplesmente não tem desenvolvedor iOS em Porto Alegre, tá? Então, recursos humanos insuficientes, ó. Riscos não avaliados. O que pode dar problema no meu projeto que eu não consegui identificar e daí quebra o meu projeto? Não cumprimento do orçamento, estimativas incorretas, concorrência entre o dia a dia e o projeto na utilização de recursos, né? Eu tenho um profissional que está metade do tempo no projeto, metade do tempo na operação da empresa. Mudanças de prioridade constantes, problema com o fornecedor, falta de definição de responsabilidade, falta de competência, falta de metodologia, retrabalho, falta de ferramenta. Isso aqui, assim, ó, é tudo o que pode vir a dar problemas em projetos, tá? E aí eu vou começar a entrar numa questão de características de projeto que a gente até já viu no próprio conceito de projeto, mas vamos relembrar então. Projetos são temporários, têm um começo e um fim, são únicos, tá? A gente cria um produto ou serviço exclusivo para esse projeto. Tem um propósito, tu tem que ter um objetivo para o projeto, tá? Não pode ter um projeto sem objetivo. E ele tem interdependências, que até o Thiago levantou essa questão, né? Eu tenho tarefas a serem cumpridas. E aqui o exemplo é a própria graduação, né? Eu não posso seguir adiante se eu não terminar as disciplinas, que, por exemplo, eu fiz matrícula primeiro. Progressivamente elaborado. Quando você monta um termo de abertura de projeto, lá no início você tem uma ideia do projeto. Mas a partir do momento que você vai avançando, você vai entendendo melhor as características e aí vai elaborando melhor esse projeto. Ele é um ambiente de conflito? Sim, né? Por quê? Porque tem vários objetivos, eu tenho um time para gerenciar, e aí foi bem levantado, acho que o Felipe comentou isso, né? Pode gerar muito conflito com o cliente, com o time, né? E assim por diante. Objetivos. Sem a definição clara de objetivos a atingir, os projetos perdem totalmente o sentido de serem implementados.
Se eu não sei para onde que eu vou, né, como é que eu vou implementar? Então, eu tenho que ter um objetivo claro ali do que eu vou seguir. E aqui vem um conceito que eu acho muito importante, que é a gestão de projetos. Então, vamos lá. O que é a gestão de projetos? O que é gerenciar projetos? É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto, a fim de atender os seus requisitos. Tá bom, vamos com calma. O que é a aplicação de conhecimentos? Olha só, a gente tem uma certa idade, né? Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Até a data de hoje, vocês tiveram vários conhecimentos, né? Vocês passaram por várias disciplinas na universidade. Quem já teve a oportunidade de fazer estágio, teve conhecimentos no estágio. Aí o Thiago, com as suas empresas, tem o conhecimento dos projetos que ele já passou dentro da empresa que ele tem. Então, tudo isso você vai criando um banco de conhecimentos, né? Você vai colocando todos os conhecimentos que você vai adquirindo de banco de dados, de ferramentas, de programação. Então, quando você vai fazer uma gestão, você vai aplicar os seus conhecimentos que você já tem, as suas habilidades. O que são essas habilidades? Aqui as habilidades a gente pode considerar as soft skills. Tá? O que são soft skills? Soft skills são habilidades de comunicação, né? Proatividade, pontualidade, todas essas liderança. Então, tudo isso são as habilidades que, quando eu vou fazer uma gestão de projetos, eu ponho em prática. Né? Eu ponho a minha habilidade de conversar com as pessoas e entender, eu ponho a minha habilidade de liderar, de comandar. Né? Então, eu pego essas habilidades e coloco em prol da gestão de projetos. Então, vamos de novo. Eu aplico os meus conhecimentos que eu tenho, as minhas habilidades, e aí as ferramentas e técnicas. Que são ferramentas e técnicas? É tudo isso que a gente vai aprender a partir de hoje. É fazer um Project Model Canvas, é trabalhar em cima de um cronograma, né? É fazer uma estrutura analítica de projeto, é saber rodar um Scrum, é poder saber dividir, criar as user stories. Tudo isso são ferramentas e técnicas que a gente está aprendendo aqui dentro da disciplina. Né? Com que objetivo? Atender os requisitos do projeto, fazer com que o projeto tenha sucesso. Tá? Então, esse aqui é o grande conceito de gestão de projetos. Dúvidas? Tranquilo? Tá, então vamos seguir. Aí uma brincadeira, né? Nunca comece um projeto sem ter em mão todos os recursos, né? Eu vou começar um projeto, só que eu não contratei as pessoas ainda para fazer. Cuidado, né? Pode se dar bem mal aí durante essa caminhada. Então, cuida e planeja bem o projeto. Vamos lá. Qual é a mudança de papel que a gente está vivendo hoje na nossa realidade dos nossos projetos, né? Antigamente, quem era o chefe? Né? O chefe era aquele cara que ele era muito bom, né? Aquele cara era tão bom tecnicamente, fazia o trabalho certinho, né? Ele era pontual, ele entregava tudo. Então, vamos dar para ele um cargo melhor. Então, a gente pegava esse técnico, as empresas faziam isso, né? Elas pegavam aquele cara que era muito técnico e virava chefe, né? Tanto que a gente ainda encontra hoje nas empresas muitas pessoas que a gente se pergunta assim, como é que esse cara virou chefe? Né? Esse cara não sabe nem falar com as pessoas, não tem gestão, né? Por quê? Porque provavelmente ele era muito bom tecnicamente e ele acabou virando o chefe, né? E aí entra no Monge Executivo, o livrinho do Monge Executivo, né? Tu tinha um excelente técnico que virou um péssimo gestor, né? Ou seja, ele não tinha as habilidades para ser um gerente de pessoas, né? Um gerente do projeto. Ele tinha uma habilidade para ser o dev, né? Aquele cara mais técnico. Então, antes, funcionava dessa maneira aqui, né? A gente tinha o técnico especialista. O que está acontecendo com essa mudança, né? As pessoas estão mudando para ser gerentes de projeto. Então, aquele meu 80% técnico vira 20%, né? Vou até dar o meu próprio exemplo aí para vocês, tá? Eu sou sou gerente de projeto ainda, né? Trabalho ali dentro do Centro de Inovação, gerenciando projetos. E o que acontece? Eu não conheço mais todas as linguagens, né? Eu não sei programar iOS, eu não sei programar Android, mas eu conheço toda a base da programação. Então, eu sei
quando a pessoa está trabalhando no banco de dados, está trabalhando na parte técnica, mas eu tenho hoje mais competências para fazer o gerenciamento, porque eu conheço como a gente trabalha com custo, com tempo, como é que contrata as pessoas certas, entendeu? Então, o gerente de projeto hoje, ele está muito mais voltado para a gestão. Como é que eu vou gerenciar tudo aquilo que vocês colocaram de problemas? O escopo, as pessoas, né, o relacionamento, a comunicação. Então, está tendo uma mudança muito grande hoje desse técnico especialista para virar esse gerente de projeto, né? Por que que a gente faz a pergunta ali de baixo, ó? Se você está profundamente envolvido em questões técnicas, quem é que está gerenciando o projeto? Né? Se, por exemplo, tem o Scrum Master é do time, e aí chega um problema sério de arquitetura que está gerando um bug na loja, o cara, não, então peraí que eu vou parar. Então ele sai da figura de GP e fica 3 dias trabalhando na arquitetura. E aí, no meio desse caminho, já deu um monte de problema, já teve conflito, né? O cliente quis mudar o escopo do projeto, e aí onde estava o gerente do projeto nesses 3 dias que ele estava trabalhando na parte técnica? Então, não pode, né? O gerente de projeto ele tem que estar voltado para as pessoas, para o projeto, porque senão vai dar problema. Então, a gente está tendo esse desafio muito grande nos dias de hoje, né? Nessa mudança aí nos dias de hoje. Tá? Muito bem, aí a gente entra na parte mais técnica, né? Na parte mais em relação a essa questão dos processos de gerenciamento de projetos. Então, entrando na parte mais conceitual. Dentro do PMI, dentro do PMBOK, onde a gente tem as áreas de conhecimento, a gente tem 5 grandes Professora, grupos de processos. Oi, pode falar, Thiago. o PMBOK, dá para baixar do site ou tem que comprar? Onde é que se consegue esse... Tem que comprar. Tem que comprar. O PMBOK, ele provavelmente, se tu conseguir baixar, não vai ser da última edição. Então, é sempre bom ter ele na última edição, tá? E o ideal, assim, se tu és do PMI, se tu paga aquela taxa do PMI, tu tem direito a baixar tudo de graça. São todos teus, entendeu? Tu baixa todos os livros do PMI. Desde os livros de Scrum, que tem tudo que está disponível na biblioteca do PMI, tu tem acesso, tá? Que tu pode baixar. Mas se tu não é filiado ao PMI, tu tem que comprar separado. Então, o PMBOK hoje tu compra separado. Tá? Às vezes vale mais a pena olhar o preço da certificação, olhar o preço da associação e baixar tudo de graça, né? Do que só comprar o PMBOK. Tem que fazer essa avaliação, tá? Mas vamos lá. Dentro do PMBOK, então, você tem 5 grandes grupos de processo: iniciação, planejamento, monitoramento e controle e execução. Vamos lá. Processo de iniciação, né? Aqui são todos os itens do processo de iniciação. Você vai definir um novo projeto, vai trabalhar o escopo, vai selecionar o GP, e as partes interessadas vão ser identificadas, expectativas alinhadas. Aqui a gente trabalha o termo de abertura de projeto, tá? E então, quando o termo de abertura de projeto aprovado, o projeto se torna oficialmente aceito. Então, aqui são todos os processos de iniciação. Depois, a gente tem os processos de planejamento, que eu faço o quê? Eu vou desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, dependendo do tamanho do meu projeto, né? Eu vou identificar quais são os processos que eu vou utilizar nessa gestão. Então, aqui eu tenho o plano de gerenciamento de projetos e os documentos, eu vou planejar as comunicações, prazo, risco, eu vou elaborar EAP, eu vou replanejar a partir dos desvios identificados. E aqui eu vou identificar o que eu preciso de recursos humanos, recursos de materiais, né, e assim por diante. Ou seja, eu fecho o escopo total do meu projeto. Na execução, eu vou fazer o seguinte: eu vou executar o trabalho que eu planejei, eu vou fazer a coordenação das pessoas, eu vou gerenciar as expectativas das partes interessadas. E eu vou também analisar todas as possíveis mudanças e respostas a essas mudanças, né? O cliente está vindo, quer trocar, quer replanejar, eu vou fazer toda essa alteração. No monitoramento e controle, então, eu vou acompanhar, analisar e organizar esse processo e o desempenho desse meu projeto. Eu vou identificar qualquer área que seja necessária mudança no plano, ou seja, eu estou monitorando, tá? Aqui é um papel bem forte do GP, porque ele vai monitorar o tempo, o escopo, o custo, né? Então, aqui, ó, vai controlar todas as mudanças, recomendando ações corretivas e vai monitorar as atividades do projeto. Então, ele vai trabalhar todas essas áreas, assim, de escopo, tempo, custo, comunicação, ele vai fazer todo esse monitoramento.
E vai monitorar também somente mudanças aprovadas, né? Dependendo do tamanho do projeto, eu posso ter uma comissão que vai aprovar ou não as mudanças que são pedidas para esse projeto. Tá? Aí depende muito do tamanho do meu projeto. Projetos menores, poucos processos. Projetos maiores, mais processos, né? E por último, o encerramento, que aqui o que eu vou ter? Eu vou finalizar as tarefas, concluir as fases, formalizar com o meu cliente que está tudo cancelado, obtendo seu aceite, documentar lições aprendidas, arquivar todos os meus documentos para criar uma base para o meu próximo projeto. Então, tudo isso eu vou trabalhando no encerramento do meu projeto, né? Encerro todas as atividades que eu tiver com o fornecedor, por exemplo, eu contratei um fornecedor para vir trabalhar dentro do meu projeto, então ali eu encerro essas atividades. E eu vou executar uma avaliação da minha equipe, né? E assim eu vou liberando os meus recursos de pessoas para já irem sendo alocados em outros projetos. Então eu fecho o meu projeto, tá? Então, olha só que maravilha, eu tenho 49 processos de gestão de projetos, né? Quando vai fazer a prova PMP aí tem que conhecer todos esses processos. Então, eu tenho 2 processos na iniciação, 26 no planejamento, 8 na execução, 12 de monitoramento e controle e 1 no meu encerramento. Esses 5 grandes grupos de processos, eles vão trabalhando entre si, tá? Eles interagem entre si, né? Então, esses grupos, eles vão mostrando, tem ali uma sobreposição. Não é que eu vou fazer todo de abertura, né? Toda iniciação, depois de planejamento, depois de execução, depois de monitoramento e controle. Esses grupos, eles vão interagindo entre si, tá? Então, pode ver aqui, ó, eu tenho o meu processo de iniciação que está aqui, ó. Mas eu já vou trabalhando também no meu de planejamento, eu já vou fazendo monitoramento e controle durante todo o meu projeto, e aqui eu já vou começando a encerrar ele. Então, não tem um passinho depois do outro, né? Eles se misturam, eles vão trabalhando junto com sobreposições. Bom, eu tenho 5 grandes grupos de processos em 10 áreas de conhecimento, que são essas 10 áreas que estão aí. Escopo, risco, tempo, partes interessadas, integração, qualidade, custos, aquisições, recursos, todos eles fazem parte das áreas de conhecimento do projeto. Essa área, partes interessadas, está em vermelho, porque ela foi a última área de conhecimento que entrou dentro do PMBOK. Vou passar para vocês o que é cada uma das áreas. Então, vamos lá. Escopo. Processos requeridos para assegurar que o trabalho, e somente o trabalho necessário, seja feito para executar o projeto com sucesso. Né? Ou seja, eu tenho um escopo para o meu cliente, então o meu time tem que executar aquele escopo. Mas eu quero fazer mais uma parte que eu achei bonita aqui. Não está no escopo do projeto, então não é para ser feito. Né? Porque a partir do momento que eu incluo coisa mais dentro do meu projeto, eu tenho custo, eu tenho tudo que tem que ser avaliado. Né? Então, eu estudo aqui como eu faço esse levantamento do meu escopo bem feito para que eu não tenha retrabalho depois. Tempo, o tempo próprio já diz, né? Aqui eu vou trabalhar os processos para que eu possa fazer com que realmente eu tenha o meu projeto no término pontual dele, né? Se eu estou planejado para terminar em dezembro, ele tem que terminar em dezembro. Ou seja, se ele vai terminar em janeiro, alguma coisa do meu planejamento falhou. Custos. Aqui eu vou fazer o levantamento do meu projeto, suas estimativas, o seu controle, né, para que realmente eu não ultrapasse o budget que foi aprovado para esse projeto. Qualidade. Aqui eu vou incluir os processos que determinam as minhas políticas de qualidade. Quais são as políticas de qualidade? Se eu posso trabalhar com ISO, CMMI, né? Ou seja, eu estou dentro de, por exemplo, trabalhando num projeto de hospital, o projeto tem alguma acreditação, né? O que é uma acreditação dentro do hospital? Por exemplo, o Hospital da PUC tem uma acreditação que vem do Canadá. Então, eu tenho que trabalhar conforme os processos que estão dentro dessa acreditação. O Hospital Moinhos de Vento trabalha com a acreditação do Hospital Hopkins da Alemanha. Então, tudo isso são políticas de qualidade que eu tenho que conhecer antes de trabalhar dentro de projetos que tenham regulamentação, tá? Aqui também eu vou definir objetivos, metas, tudo em prol do projeto. Recursos. Essa área era antes chamada recursos humanos, tá? Agora eles estão só chamando de recursos. O que significa isso? É identificar, comprar, né,
selecionar as pessoas para que eu possa executar bem o meu projeto. Então, aqui inclui desde o time que eu vou montar, e aqui tem uma responsabilidade bem grande do GP, que é montar o time, né, desenvolver o time através de cursos e gerenciar esse time para não ter conflitos. Né? Tudo isso faz parte do gerenciamento de recursos, né? Ou seja, você fazer toda essa gestão a nível de recursos humanos, mas também de materiais. Por exemplo, eu vou precisar adquirir mesa, cadeira, computador, tudo isso entra nessa área de gerenciamento de recursos. Comunicação. Aqui vai incluir todos os processos de como eu vou trabalhar bem a comunicação com o meu cliente. Então, quando eu digo comunicação, eu digo o seguinte: para quem que eu comunico, quando eu comunico, como eu comunico, por que eu comunico, e tudo isso a gente trabalha na área de comunicação. Né? Então, eu asseguro que as informações sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas e recuperadas rapidamente dentro dos meus projetos. Tá? Isso é a área de gerenciamento de comunicação. Riscos. Opa, aqui eu tenho que pensar na frente, né? Quais são os riscos que eu vou ter dentro do meu projeto? Como é que eu faço para minimizar se isso realmente acontecer? Uma questão aqui que a gente levanta em risco foi a pandemia, né? Alguém poderia, dentro de um projeto, colocar que vai vir uma pandemia? Não, né? Impossível, né? Então, aqui é muito complicado. A área de risco é uma área que, se acontece alguma coisa, pode simplesmente cancelar o meu projeto. Pode arruinar o meu projeto, como provavelmente arruinou muitos projetos de várias pessoas aí que não tinham uma segurança financeira forte para aguentar esses meses de pandemia, né? Então, aqui, gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos. Então, para o PMBOK, riscos não são só eventos negativos, mas são eventos positivos também. Então, eu tenho que pensar, quando eu vou utilizar técnicas para identificar alguma coisa que pode dar errado, eventualmente eu posso identificar também uma oportunidade. Né? Então, essas oportunidades são o que a gente chama de eventos positivos. Né? Então, eu aumento a probabilidade de impacto dos eventos positivos e eu reduzo a probabilidade de impacto dos eventos negativos. Tá? Aquisições, gerenciamento das aquisições. Aquisições é quando eu contrato um fornecedor. Né? Tem um processo dentro de aquisições que é o make or buy. Eu faço ou eu compro. Então, a empresa, ela define que ela não vai mais fazer dentro de casa, ou porque ela não tem mão de obra, ou porque ela não tem conhecimento. Então, ela contrata um fornecedor para fazer esse produto ou serviço. Tá? Então, a partir do momento que eu contrato um fornecedor, eu tenho que fazer essa gestão em cima desse fornecedor, porque se ele atrasar, ele é um risco para dentro do meu projeto. Então, eu tenho aí aquisições, partes interessadas. Isso é bem importante. O que são partes interessadas? Partes interessadas a gente chama também de stakeholders, tá? Gerenciamento dos stakeholders, ou partes interessadas que eles chamam. Partes interessadas são todas as pessoas dentro do meu projeto que vão eventualmente estar impactadas por ele. O time é parte interessada, o GP é parte interessada, o cliente, a empresa, tá? Então, o gerenciamento das partes interessadas vai incluir todos os processos que vão identificar essas pessoas, vai identificar essas partes interessadas, grupo, organização, tudo que pode ser impactado pelo projeto, vai analisar a expectativa dessas pessoas e dessas áreas e vai ver o impacto que ela vai trazer para dentro do projeto. Tá? Então, por isso que a gente faz a gestão das partes interessadas. E, por último, eu tenho o gerenciamento da integração do meu projeto, né? Que é a última área que vai fazer toda a unificação desses processos. Vai gerar aí o plano de gerenciamento do meu projeto, unificando e coordenando todos esses processos que eu tenho aí dos meus grupos. Então, eu apresentei para vocês as 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projeto, tá? Que é bem importante aí para o meu projeto. Então, aqui segue o desenho do meu fluxo resumido do meu gerenciamento de projeto, tá? Isso é bem importante, porque aqui eu tenho todos os meus processos do meu gerenciamento. Só me
Tá mudo, professora. Sim, voltei aqui, peraí. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela. Caiu aqui. Então, olha só, esse é o fluxo resumido de gerenciamento de projetos, tá? Essa aqui é a última versão do PMBOK, sexta edição. Então, quando vocês forem procurar materiais sobre gerenciamento de projetos, só cuidem para que realmente vocês estejam com a última edição do fluxo, tá? Porque senão vocês vão estar estudando as edições erradas. Então, a gente está na sexta edição. Então, a gente tem aqui, ó, esse fluxo demonstra para vocês tudo o que eu falei nos últimos slides. Então, eu tenho aqui o meu processo de iniciação, tá? Aqui, ó, conseguindo enxergar? Iniciação, que é desenvolver o termo de abertura de projeto, identificar as partes interessadas. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu não consigo. Ah, consegui, ó. Aqui são todos os processos de iniciação, tá? Desenvolver o termo de abertura do projeto, identificar as partes interessadas. Aqui, nesse aqui, são todos os meus grupos de planejamento, né? Onde eu vou planejar, onde eu vou pensar no meu escopo, no meu custo, no meu cronograma, nos meus recursos, na minha qualidade, nos meus riscos. Aqui eu tenho todos os processos de execução, onde eu vou conduzir, executar, pensar na minha equipe, desenvolver minha equipe e fazer muita parte de gestão. Aqui é uma área muito forte do GP, que é o monitoramento e controle, né? Eu vou controlar minha qualidade, o meu escopo, o meu risco, vou monitorar minhas partes interessadas e, por último, aqui eu vou fazer o encerramento do meu projeto, certo? Então, todos esses processos aqui, quando a gente está dentro da disciplina de gerenciamento de projeto, a gente vê todos eles. Mas, para o nosso escopo, eu vou ensinar, vou passar a base para vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo remover agora. Apaguei. Opa, peraí. Deixa eu pegar agora. O que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar isso aqui. Amarelo não vai rolar. Deixa eu pegar um vermelho. A gente vai trabalhar termos de abertura de projeto, a gente vai identificar as partes interessadas, a gente vai criar uma EAP, a gente vai desenvolver o cronograma do projeto. Tá? E a gente vai trabalhar também a parte de riscos. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar fazendo isso. A gente vai estar trabalhando Project Model Canvas, a gente vai estar criando a estrutura analítica do projeto, fazendo o nosso cronograma, identificar os riscos. E acho que a gente vai, se der tempo, a gente vai planejar também um pouco da qualidade do meu projeto com indicadores. Tá? Então, pessoal, assim, o que é muito importante para a aula que vem? A aula que vem, a gente vai fazer uma dinâmica de brainstorm para identificar qual é o projeto que eu vou trabalhar. E a gente vai trabalhar um pouco de gestão de portfólio. A partir das ideias que eu tiver, qual que eu vou selecionar para desenvolver? E a partir do momento que eu identificar esse meu projeto, eu vou seguir todos esses passos aí, ó. Desenvolver o termo de abertura, identificar as partes interessadas, os riscos e o cronograma. Então, o que eu preciso? Vou interromper aqui para falar com vocês. Tá? O que eu preciso muito do apoio de vocês? Que vocês falem com os seus grupos, tá? E tem que estar todo mundo na aula na quarta para poder trabalhar na seleção do projeto. Tá? Os grupos que não tiverem, já vai sair tudo errado aí o último trabalho T3 da disciplina. Eu sei que o Thiago já faz sozinho e que o Natan faz com alguns de vocês, né? Mas eu peço que vocês entrem em contato com os colegas de vocês, eu vou mandar no grupo do WhatsApp também, porque tem que estar na aula, tá? Falem com a Clara, com a Elise, com o resto dos colegas aí de vocês, o Ojin, assim, uns eu me lembro de cabeça, para que estejam na aula da quarta, para que a gente possa realmente selecionar o projeto e ir direitinho
trabalhando, porque as próximas aulas são todas em cima da definição da aula de quarta-feira. Certo? Dúvidas? Certo. Bem, eu vou parar.